Mateus 11, 28, a palavra do Senhor diz assim: Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem está dizendo isso é Jesus, tá bom? Então vou ler de novo, para você não ouvir eu falando. É Jesus que está falando. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus continua dizendo: tomai sobre vocês o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para você que está aqui pela primeira vez, ou para você que já está frequentando a igreja há algum tempo e ainda não conseguiu decorar, o nome da nossa igreja, oficialmente, é a Igreja Apostólica Fonte de Alívio. E carregamos um codinome agora que a gente está nos tratando aí como Alívio Church. Church é igreja, né? Mas vocês ficam... É porque a gente agora, no mundo globalizado e de internet e tantas coisas, a gente não sabe aonde essa palavra vai chegar. Tanto é que a gente já ministrou pessoas através da internet. Como é o nome daquela pessoa que estava evangelizando, Dri, e discipulando? Era da onde que ela era? Da França? Da onde que era? Mora na Inglaterra, mas era de Serra Leoa. Então assim, o evangelho hoje ele está se expandindo para as nações, saindo aqui, por exemplo, do Grajaú. Então, se a gente usar o termo igreja para as nações não reconhecem esse termo. Mas se você falar church, onde você andar pelo mundo, as pessoas reconhecem essa palavra, inclusive agora também no Brasil, apesar de ser uma palavra inglesa, mas o Brasil já está reconhecendo essa palavra americana. Então, nós estamos nos tratando agora como Alívio Church. E resumindo, alívio. Simples assim. Estou indo lá na Alívio. É assim que eu quero que a gente se trate. Lá na Alívio. Você falar Alívio Church, lá na Alívio funciona assim. Amém? Por que a gente foi resumindo? E eu achei tão legal de Deus, porque às vezes a gente estica um nomão, e todos eles têm significado. Igreja tem significado, apostólico tem significado, fonte tem significado, e alívio tem significado. Mas desde sempre, desde quando Deus me deu essa visão em 2010, que não foi para a igreja, eu já falei, mas depois a gente usou esse nome, a palavra que me saltou às vistas foi a palavra alívio. Foi ela que saltou, e ela que está ficando agora para a nossa pronúncia diariamente, porque é a chave desse versículo. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então essa é a chave. E o Espírito Santo fez saltar isso às vistas, mas não foi só na vista, foi lá para dentro do meu coração. Eu vou contar esse testemunho porque tem a ver com a mensagem que eu vou te trazer agora. Eu estava trabalhando na empresa. Nessa época, eu estava trabalhando na empresa, eu tinha minha família, como sempre, meus filhos, tinha filha pequena, minha filha só tinha, se eu não me engano, 4 anos na época, que essa visão veio. Então tinha uma filha pequena de 4 anos, tinha um outro filho adolescente, você sabe como é que funciona a adolescência, né? Não precisa explicar. Tinha a esposa, então tinha minha família para cuidar, eu tinha a empresa. Então até aí não tinha nada demais, todo mundo tem família e tem trabalho. Mas agregado à família e trabalho, agora eu tinha uma igreja para cuidar, que nesse caso específico a igreja estava se formando, ou seja, não tinha esse montão de gente que vocês veem trabalhando aqui hoje, isso aqui não existia.
Então eu, por exemplo, eu que tocava, eu que afinava os instrumentos, eu que chegava cedo para arrumar a mesa de som, eu que escrevia os hinos num negócio chamado retroprojetor. Então, eu escrevia à mão, porque não dava tempo de pedir para ninguém, e ninguém sabia fazer, só eu e mais uma moça que tinha na igreja. Então, eu tinha que escrever à mão, e no negócio ali, era muito trabalhoso para você trazer um hino novo para a igreja, e eu fazia isso. A pessoa do projetor só chegava lá no domingo e colocava lá e ficava mexendo para os hinos saírem na tela. Então, eu fazia isso, eu tinha que estudar a Bíblia, eu tinha que me desdobrar e estava plantando célula, porque ninguém sabia o que era célula, ninguém sabia o que era grupo de alívio, e ninguém sabia por onde começar esse negócio. E detalhe, eu tinha que dar aula, todos os cursos que hoje tem na ENFA, todos os cursos, eu dava todas as aulas. Então eu ia para a igreja de 7 horas do domingo e saía da igreja, que era 2 cultos, e saía da igreja, já era 7, 8 horas da noite, e ainda tinha que fazer atendimento depois do culto, porque não tinha pessoas para fazer atendimento. Então sempre tinha um que pedia socorro no final da noite de domingo. Então eu ia dormir no domingo 1 hora, 2 horas da manhã, e 7 horas eu tinha que levantar para ir trabalhar na segunda-feira. Acabou? Não. Eu estava fazendo faculdade. Então eu trabalhava das 7 da manhã a 1 hora da tarde, 1 hora da tarde ia para a faculdade, saía da faculdade 6 horas da tarde, chegava em casa às 7 horas da noite e ia para alguma coisa da igreja segunda-feira resolver alguma coisa. Fazia a mesma coisa na terça, chegava em casa e ia terça-feira para o que nós chamamos antigamente de Tadel e hoje chama TDN Go, terça-feira. Na quarta-feira eu ia fazer discipulado à noite, na quinta-feira eu tinha minha própria célula, então eu tinha que fazer a célula. Lembre-se que do dia a dia está acontecendo tudo isso, tá? Trabalho, faculdade, etc. Na sexta-feira, então eu tinha que reunir com intercessão, porque quem era da intercessão também era a Adriana e eu, então às vezes a gente se cansou de fazer vigílias de intercessão, lembra, Douglas? Que a gente virou noite na sua casa, e a gente virava noite na casa das pessoas, e minha esposa trabalhava também, acho que ela já tinha parado nessa época, mas enfim, aí a gente ia para sexta-feira à noite, virava à noite, aí no sábado de manhã eu tinha que ir para a empresa pagar horário, porque eu fiquei devendo. Então eu trabalhava até 1 hora da tarde, no sábado, que eu fiquei devendo, e aí quando eu chegava em casa 1, 2 horas da tarde, à tarde tinha supervisão de células do sábado, e eu ia fazer supervisão de célula, e se tivesse uma folga, eu folgava sábado à noite, para domingo 7 horas da manhã pegar de novo e ir até 10 horas, meia-noite. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está reclamando do quê? Aí as pessoas veem a vida da gente hoje, por exemplo, você viu que eu cheguei no culto um pouco mais tarde. Alguém vê a gente chegando, bolsinha nas costas, esse pastor é folgado. Eu vou ser pastor. Eu vou ser pastor, cara. Essa vida de pastor é top. Então venha. A palavra do Senhor diz que a seara é grande, os obreiros são poucos. Venha me ajudar a ser pastor. Glória a Deus. E para tudo há um custo. E eu não vou te mentir, hoje a minha vida está mais confortável, sim. Hoje eu tenho mais tempo, hoje eu tenho esse, entre aspas, esse luxo de poder chegar um pouco mais tarde, ou até faltar se eu precisar, que a igreja vai continuar de boa. Hoje está dando tudo certo, mas precisou de trabalhar, de carregar um preço. Quando eu estava falando da Isa, é o que eu estava querendo dizer, você não ganha, isso não veio de graça. Esse elogio aqui, essas coiseiras aqui, não veio de graça, nada vem de graça, irmão. Eu vou começar um curso agora com os adolescentes, chama Empreendedorismo Missional. Vou começar agora um curso com eles, para ensiná-los a serem empreendedores com cabeça de missionário. Só que preste atenção, eu fui conversar com eles, vou falar pelas costas agora, mas não falar pelas costas que eles já sabem, eu falei na frente. Cheguei na sala antes de anunciar o curso e fiz uma pergunta para eles. Quem aqui queria ganhar R$1.000 por mês sem precisar fazer nada? Eu te dar só um cartão e todo mês você precisar ir lá e você poder ir lá sacar esses R$1.000 sem fazer nada.
Quantos você acha que levantou a mão? Pastor, mas isso existe? Existe. Bolsa Família. Porque o diabo não foi outro. Ensinou o brasileiro. Eu estou falando do Brasil, não porque eu não gosto do Brasil, mas porque eu estou no Brasil, senão isso não é só no Brasil, em outros lugares também. O diabo ensinou o brasileiro que o sonho de qualquer ser humano é ter as coisas sem fazer nada. Isso é uma mentira. O diabo veio para matar, roubar e destruir, e ele é o pai da mentira. E isso é uma mentira deslavada. E por conta dessa mentira, as bets, você conhece a tal das bets? As bets é moderno, isso é modernismo. Só mudou de nome, amém? Mas tinha loteria federal, loteria não sei o que, Mega Sena, jogo do bicho, bingo, e agora temos as bets. Só mudou os nomes. Mas o que tudo isso faz parte? Faz parte de um projeto satânico, onde o diabo plantou na cabeça das pessoas que, se eu arrumar um jeito de ganhar dinheiro, eu não vou fazer mais nada, eu quero um dinheiro que venha de uma vez, e se um dia ele vier, porque por isso que as pessoas apostam, um dia eu vou ganhar, uma hora eu ganho, e quando eu ganhar eu vou estourar no norte, e quando eu estourar, aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a minha terra, porque em São Paulo, muitas pessoas de São Paulo são de outros lugares, né? Quase a maioria dos paulistas, dos paulistanos, são de outros lugares do Brasil. Você vem aqui para São Paulo para ganhar dinheiro. E até os paulistas hoje, que nasceram aqui, muitos deles gostariam de mudar daqui para outro lugar. Então o que ele pensa? Quando essa grana cair na minha conta, eu vou catar o meu dinheiro, vou voltar para a minha terra, eu vou comprar uma casa na praia, não sei onde que eu gosto, no sítio, não sei, e aí eu vou deitar numa rede, aí é só rede e água de coco. Só que não. Você já deve ter assistido. Se você não assistiu, põe lá no YouTube que você vai encontrar pessoas que ganharam milhões. E ele achou que o dinheiro não ia acabar nunca mais. E essa pessoa hoje está, como que ele está? Pobre. Não, pastor, está falando besteira, cara. Está falando besteira. Meu vizinho ganhou 5 contos no jogo do bicho. Conheço um cara que ganhou 20 mil não, conheço um cara que comprou um carro de 100 conto que ele ganhou lá no jogo, sei lá que jogo que foi. Ele comprou um carro, está andando de carrão. Marca o tempo. É só você anotar o tempo. E procura ele daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 3 anos. E se ele ainda tiver com esse carrão, procura saber como é que está a vida dele. Por que eu estou dizendo isso para você? Eu estou levando a pregação até para um outro caminho. Eu tinha projetado toda uma situação aqui e estou indo para outro caminho, mas o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Pois não? Vou chegar lá, calma, não esqueci não. E aí, por que eu estou te dizendo isso? Porque nós aprendemos pelo inimigo das nossas almas que eu só vou ser feliz, a minha vida só vai mudar o dia que eu estiver ganhando coisas ou dinheiro, ou seja lá o que for, que eu poder ficar de boa e tudo vai dar certo. Eu tenho uma notícia para te dar, eu não sei se eu vou jogar um balde de água fria nos seus sonhos. Isso não existe. Eu não sou economista, mas eu já aprendi com a vida e com a vida empresarial que eu sou administrador de empresas e já aprendi que toda vez que alguém chega para você e fala o seguinte: descobrir tal coisa que você vai enriquecer rápido. Tinha um negócio na minha época que chamava Brazilian Way. Quem já viu falar? Tá bom, quem já viu falar de Rinodê?
Mesma coisa. Aqui já vou falar de Bitcoin. O Bitcoin não é o problema. O problema é as pirâmides que foram criadas a partir do Bitcoin. Se você conseguir comprar um Bitcoin sem pirâmide, talvez seja um bom investimento, não agora, porque está despencando. Mas talvez é o melhor momento de comprar agora, não sei, porque está lá embaixo. Mas aqui eu não vim falar de dinheiro e nem de economia. Eu vim te falar que toda vez que a gente quer as coisas fáceis, isso não existe, nada fácil. Converse com qualquer pessoa que ganhou alguma coisa. Converse com qualquer indivíduo que construiu uma casa. Converse com qualquer empresário que montou uma empresa. Conversa com qualquer estudante que hoje talvez é um mestre, é um doutor. Conversa com ele. Converse com alguém que conseguiu alguma coisa, que sonhou e conquistou. E pergunta para ele como que ele chegou ali. Nenhum deles, vai dizer para você, foi fácil. Todos vão dizer que pagaram um preço muito alto. Todos, unânimes. Eu gosto muito de ouvir podcast de empresários. Eu gosto, porque eu gosto de ficar ouvindo as ideias. Ontem eu estava ouvindo um menino, um rapaz, ele é novinho, mas ele é milionário nos Estados Unidos. E ele estava falando para o cara, o podcast era de como que ele conseguia essas ideias malucas. E ele estava falando, isso foi ontem, que ele estava em casa, queria muito uma bicicleta, ele não tinha dinheiro, ele era pobre. Só que nos Estados Unidos o golfe é algo popular. Então, para nós aqui, um taco de golfe, uma bolinha de golfe, a gente nem sabe o que é. Mas lá é uma coisa popular e não é barato. E ele, um dia, alguém jogando golfe em algum lugar lá dos vizinhos, viu a bolinha cair no chão. Aí ele olhou e pensou. Ele já tinha visto várias bolinhas. Porque era um futebol comum, né? Então, o pessoal perde bolinha por aí. E agora caiu uma na frente dele. O que ele fez? Ele falou, eu vou catar todas as bolinhas que eu encontrar, porque ele já tinha, era uma coisa comum de encontrar essas bolinhas perdidas. Ele começou a catar as bolinhas de golfe e lavar elas todinhas. Ele fazia um saquinho com meia dúzia de bolinhas, e ele começou a oferecer na casa dos vizinhos que tinham perdido as bolinhas. E é claro que se eu vou pagar, sei lá quanto custa, eu não sei quanto custa, tá? Mas vamos supor que eu vou pagar lá $20 em 3 bolinhas. E eu chegar lá oferecendo 6 bolinhas por $10, você compraria ou não? Só que você não sabe que você está comprando a sua própria bolinha que você perdeu e eu achei. E aí, então, ele começou a trabalhar muito nisso. Depois ele falou que começou a lavar o carro dos vizinhos. Depois ele começou... E essas histórias, irmão, você vai encontrar no Brasil. Pessoas que começaram a lavar carro do outro. Os adolescentes, vocês viram anunciando um acampamento aqui? Adolescente, a primeira coisa que ele faz, ele diz assim, não tenho dinheiro para ir. A primeira coisa, não tenho, não vou. Eu nem sei quanto custa esse acampamento aí, mas deve ser mais de R$400, porque são 2, 3 dias que eles vão ficar lá comendo, bebendo, e deve ser uns 400 pau ou mais. A primeira coisa que o adolescente faz é, eu não tenho. Por que ele não fala eu não tenho? Porque ele já cresceu aprendendo que, ou meu pai me dá de graça, que o pai dele também aprendeu assim. Então o pai não ensina os filhos a trabalharem. Ou eu não tenho pai, né? Não tenho pai, não tenho ninguém, e eu não vou conseguir porque eu sou pobre. Até a caixa disse não, ó. E aí a pessoa não diga, a primeira coisa que ela faz é eu não vou para o acampamento. Quando chegou o ano retrasado e outros anos, eu falei, pessoal, tem um irmão ali, é o irmão Geosivan, cadê o irmão? Está ali. Eu falei assim, ó, tem o irmão Geosivan ali que faz coxinha, ele tem um restaurante dele e fabricava coxinha. Eu falei, por que você não vai lá, pede para ele umas coxinhas de consignação, e você põe isso dentro de um pacote e sai vendendo as coxinhas na rua. Se você vender 5 coxinhas por dia, até o dia do acampamento, você vai pagar o acampamento e ainda vai sobrar dinheiro. Pergunta para o irmão, quantos adolescentes procuraram ele? Quantos te procuraram? Nenhum te procurou? Eu conheci alguns aqui que
2 ou 3 no máximo, que arrumaram outras coisas para fazer. Mas no meio de 20, no meio de 30, no meio de 40, o que isso diz para nós? Repete essa frase aqui, ó. A nossa mentalidade está errada. Pastor, me dá a impressão que você vai falar de dinheiro. Eu estou sentindo essa sensação que você está querendo falar de dinheiro. Não. Eu estou usando isso como referência para te dizer que nada vem de graça. Por que eu estou usando essas coisas financeiras para te mostrar isso? Porque o financeiro, por incrível que pareça, é a coisa que, depois da família, depois das brigas domésticas, depois das situações domésticas que nos trazem tristezas sentimentais, o dinheiro é próximo da fila, que vai trazer problemas em todas as áreas da nossa vida, inclusive familiares. Então, e eu estou te falando isso por quê? Porque todo mundo quer que as coisas venham de mão beijada. Mas para eu ter alguma coisa, eu tenho que ter o quê? Esforço. Eu contei a minha história para você saber o seguinte: que para tudo vai ter que ter um esforço e para tudo vai ter que ter uma entrega. Porque se eu não aguento mais, eu tenho que entregar algo. E eu não estava aguentando mais. E quando eu não estava aguentando mais, eu falei: Senhor, alguma coisa eu vou ter que dar uma bica aí. Na família, óbvio que não, porque, né? Está mais fácil a minha esposa me dar uma bica do que eu dar uma bica nela. Então, na família, jamais eu vou me triscar na família. Na igreja também eu não vou poder mexer, porque é da onde vem o meu sustento espiritual. Então eu não vou deixar a igreja. Senhor, só sobrou 2 coisas: ou eu deixo a faculdade, ou eu deixo o emprego. Mas se eu deixar o emprego, como é que eu vou sustentar a família? Então eu vou largar a faculdade. Quando eu entrei na sala do gerente, falei para ele: ó, volta meu horário normal, porque eu estou saindo da faculdade, porque eu não aguento mais, eu estou cansado. E contei tudo para o gerente. Então volta tudo, não vou pagar mais nada dia de sábado. Eu quero pelo menos minha vida de volta nesse horário da faculdade e do sábado. O gerente me chamou para o cantinho lá e falou: qual que é o seu problema? Eu falei: o problema é que nem no sábado eu posso dormir. Eu quero dormir, eu quero levantar 10 horas no sábado. Ele falou: olha, você está muito cansado, eu percebi isso, já tem uns dias. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você não precisa mais vir dia de sábado, mas também você não vai sair da faculdade. Eu falei: mas eu vou ficar devendo. Ela falou: você não vai ficar devendo, porque eu não vou deixar você ficar devendo. Eu assino por você. Enquanto eu estiver dentro desse hospital, você não precisa mais pagar esses horários. Eu já ganhei algumas horas de sono. Aleluia. E eu ouvi o Espírito Santo falar: eu quero que você termine os seus estudos. Eu ouvi isso do Espírito Santo, através da boca de uma pessoa que não era cristã. Mas o Espírito Santo estava me falando: você tem que terminar os seus estudos. Mas o tempo passou e o sábado não foi suficiente. Eu ainda estava muito cansado. Só que agora eu estava com vergonha de dizer: vou deixar a faculdade. E Deus já tinha falado: não deixe. Eu falei: Senhor, só sobrou emprego agora, não tem outra coisa. Então em 2012, depois de muito aconselhamento, depois de 1 ano de aconselhamento com o apóstolo Olivete, 1 ano, durou 1 ano certinho, chegou a hora de eu sair da empresa. E eu saí. Só que quando eu saí da empresa, zerou meu salário. A igreja não tinha a estrutura que você está vendo aqui hoje, não tinha dinheiro para me pagar um salário, só tinha dinheiro para me pagar algumas ajudas de custo lá, que é uma gasolina, uma luz, uma água e algumas coisas. Mas um salário para eu conquistar, para eu fazer, para eu reformar a casa, não tinha. E eu tive que fazer uma entrega. Mas no ato dessa entrega e dizer: Senhor, então eu estou nas suas mãos, antes disso, eu tive que conversar com o Espírito Santo e dizer: Senhor, o fardo está pesado. Eu não estou aguentando. Essa minha mochila que eu estou carregando, nesse momento, está muito pesada. Dentro da minha mochila, tudo que para mim, aos meus olhos, são importantes. Família é importante, igreja é importante, a faculdade é importante, o trabalho é importante, mas o fardo, Senhor, está muito pesado.
foi quando um dia à tarde, eu estou contando a história de como nasceu o nome da sua igreja, o nome desta igreja, que na época não era para a igreja, era para o Instituto Fonte de Alívio. Então num dia eu estava estudando, eu pedi para a Adriana sair de casa, falei: Adriana, por favor, saia de casa, leve as crianças, porque eu tinha problema de concentração e até hoje ainda tenho. Eu tenho muito problema de concentração, quando eu estou fazendo alguma coisa, qualquer coisa me distrai. E eu falei: sai de casa, leva as crianças que eu preciso estudar, eu tenho prova de matemática. Olha só. E ela saiu de casa, eu peguei o caderno, me joguei na cama, eu lembro disso até hoje. E a ideia era começar a estudar, mas em vez de eu estudar, eu abri a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, se você é crente, você vai ser revelado. Que versículo que veio? E quando eu abri a Bíblia, naquela noite, o Espírito Santo falou comigo, ele diz: vem comigo. Por que você não vem em mim? Né? A nossa gíria hoje, né? Vem em mim, né? A nossa gíria. Vem, chama, né? Não é a nossa gíria que a gente tem hoje? E ele estava dizendo: vem comigo, vem. Aí na minha cabecinha boba, eu falava: mas eu já sou crente, eu estou na igreja. Ele falou: não, você não entendeu. Você está na igreja, mas você não está no meu descanso. Venha a mim. Aproveita que você está mais perto de mim do que outros, né? Você está mais perto, você já entendeu o processo, você já sabe quem eu sou. Então venha a mim. Ele estava falando comigo: vem a mim, Alan, você que está cansado, você que está sobrecarregado. E aí a palavra saltou no meu espírito. A Adri pôs a mão na barriga, né? Você tem que sentir. Eu falei: ela não entendeu que essa reunião é para quem nunca veio da igreja. Porque fala: você nunca sentiu, põe na mão na barriga? O que a pessoa que está lá embaixo, que nunca ouviu falar, vai ouvir? Sentiu o quê? Na barriga? Meu louvor tem que sair da barriga? É porque essa região aqui, onde a gente... uma região que subentende-se que é onde a gente... representação da nossa alma, do nosso coração, do nosso espírito. E essa palavra, ela veio aqui, ó. E eu deitado na cama, com o meu caderno aberto e o lápis para fazer as contas de matemática. Eu tinha começado, mas eu me desconcentrei e não consegui continuar a sequência e abri a página de trás do caderno. Eu tenho essa folha até hoje, guardada. Se eu soubesse que eu ia pregar sobre isso, eu tinha trazido a foto para colocar aqui. Eu acho que eu até tenho no celular. Se eu achar, eu vou mandar ali para o Danilo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não deve estar tão difícil. Você tem paciência ou não? Se tiver paciência, não é demorado não. Esses dias eu mexi nessa foto, ela deve estar fácil aqui. Terele bastre cantorolo bashe manabara bash. Sere ramanastra catala chacatarala choro conchorolo baralabas. Espírito Santo, me ajuda. Para lá bastre cantirere ramanabara bastre cantorolo bashe manabara labas. Ah, Espírito Santo de Deus. Ele barava cantarala bashe manabara labas. Sere ramanabara labas. Eu acho que eu não vou encontrar. Espírito Santo, ajuda. Você tem fé que eu vou achar? Eu queria muito achar, mas tá bom. Se Deus não quiser, não acha, mas eu queria muito. Amém. Deus no controle. Aleluia. Mas enfim. Então eu comecei a pensar no meu coração. E ali com o lápis na mão eu fiz um rascunho.
e eu fiz um coração. Quando eu fiz o coração, eu pensei, e o Espírito Santo já estava falando comigo, que ele era então a fonte que eu precisava. E no primeiro lado do coração, eu coloquei um tracinho. E ali naquele momento que eu coloquei o tracinho, eu vi um F. Eu falei, olha que legal, dá um F certinho aqui. E eu fiz outro traço no meio do coração, e eu também consegui enxergar um A. Danilo, se você encontrar o desenho antigo, o original eu não achei aqui, o original. Mas se você encontrar o desenho antigo aí, pode jogar no telão, por favor. Tá? Caso você encontre. O original eu não achei. E quando eu fiz o F e o A, eu não percebi que era um F, não percebi que era um A. Mas quando eu vi aqueles traços, na hora me saltou fonte de alívio. O F e o A. Eu fiquei tentando entender o que era o F. E aí eu entendi que era de fonte. E o A eu já sabia que era de aliviar. Ou de alívio. E naquela noite, eu comecei a chorar. E orando, eu comecei a entregar os meus fardos para o Senhor aquela noite. E comecei a orar e dizer, Senhor, eu estou com fardo. Eu estou com um fardo familiar que está pesando isso. Eu estou com um fardo ministerial, porque agora eu sou pastor de uma igreja. E está pesando isso. Eu estou com um fardo no emprego, Senhor. Porque quem trabalha aqui, empresa, tem muita coisa ruim lá, não tem? Tem umas cobrinhas, não tem? Às vezes, não tem umas cobrinhas lá? Sim ou não? Tem. Tem gente te acusando, tem gente mentindo, tem gente falando. E eu falava, Senhor, eu estou trabalhando, eu tenho esse. Aí o Danilo, onde você achou isso aí, mano? Onde você achou? Eu mandei para... Sinceramente, vamos aplaudir o Danilo ali, cara? Não, agora valeu. Aplaude mais forte o Danilo aí. Essa aí, eu nem sabia que ele tinha. Esse aí é o original do meu caderno. Foi em novembro de 2010. Quantos anos tem? Não, é? Sim. 16 anos faz que eu estava sentado, deitado na minha cama, tentando estudar para matemática. Escute. Tentando estudar para matemática, porém carregado de fardos. Eu estava carregado de fardos. Irmão, para a pessoa pedir para a Adriana sair com as crianças, para eu ficar sozinho, eu estava carregado de fardos. Era final de ano, eu tinha a prova da faculdade para fazer. Eu tinha que passar nessa prova. E eu com tanto fardo, Deus me dá essa ilustração. E eu comecei a rabiscar, eu estava fazendo desenho, irmão. E eu comecei a rabiscar isso daí. Inclusive, eu não sei, mas você percebe que não tem a bolinha ainda? Não tem a bolinha ainda, porque a bolinha veio depois. Porque em determinado dia eu entendi que esse traço aqui, aqui é o F, amém? Vocês já viram, né? O F é a fonte de alívio. Mas quando eu vi esse tracinho assim, eu vi uma pessoa de pé, bebendo de uma fonte que estava jorrando, ó. E aí eu pus a bolinha, que é a cabecinha da pessoa. Aí a pessoa, ela está como se ela estivesse assim, ó, de lado. Agora você sabe, a bolinha amarela. É a cabecinha da pessoa, como se ela estivesse de lado. A fonte escorrendo na frente dela e ela assim, ó. Ponta para beber da fonte. Parece até que eu sou do marketing, né? Mas eu não sou. Isso aí veio do Espírito Santo. Hoje tem tudo isso ainda, mas é tudo subliminar agora. Agora é mensagem subliminar. Porque o coração perdeu essas tracinhos e ficou só a bolinha. Mas existe ainda no coração, é subliminar, mas está lá. Então, agora onde que eu quero chegar com esse desenho?
Diga comigo, Deus fala através de imagens. Repete de novo, Deus fala através de imagens. E naquele dia, Deus falou comigo nesta imagem, para mostrar para Ele que Ele era a minha fonte de alívio, brotando dentro do meu coração, da minha alma, onde eu precisava naquele momento. E que Ele traria os alívios que eu precisasse. Então Ele me aliviou dos meus horários em primeiro lugar, depois Ele fez com que eu saísse do emprego, mas Ele não deixou nunca passar necessidade, então Ele me aliviou o fardo do emprego. Isso para mim é uma benção, porque não é a realidade de, sei lá, de 0,00000, sei lá quantos por cento de pastores, porque nem todo pastor consegue viver tempo integral, mas Deus me deu essa graça. Quando eu falo tempo integral, é trabalhar só para a igreja. Então Deus me aliviou esse fardo do trabalho, me aliviou o fardo dos horários, e depois me aliviou o fardo da faculdade, que eu consegui terminar a faculdade com a minha cabeça livre, e a faculdade acabou, e eu fiquei só com a família e com a igreja, aleluia, e com a Kézia. Aí eu falei, mas Senhor, por quê, Senhor? Aí Ele falou, tem fardo que você tem que carregar. Ai, quer dizer, uma bênção na nossa vida. E ultimamente ela está sendo muito bênção, mais do que já foi. Aproveita que esse elogio não sai sempre. Onde eu quero chegar? O nome dessa ministração, o tema dessa ministração é venha com os seus fardos. Venha com os seus fardos. Então, irmãos, eu coloquei os meus fardos daquela época. Hoje eu tenho outros, tá? Hoje eu tenho um monte de outros. Você não faz ideia do tanto de fardo que eu tenho hoje. Mas esses fardos que eu te contei é daquela época. E eu cheguei até Jesus naquela noite com esses fardos que eu tinha. E no decorrer do período dos meses e dos anos, Ele foi aliviando esses fardos e me trazendo alegria sobre qualquer um deles. Mas o maior dos fardos, olha para mim, que alguém pode carregar, e que eu também, não vou mentir. Por que eu preciso mentir? Eu não vou me apresentar aqui como o top das galáxias, que eu não sou. O único que, das galáxias mesmo, literalmente das galáxias, que não cometeu pecado foi Jesus. Ele é o top das galáxias. Mas eu, fora tudo aquilo que eu te disse lá, eu tinha pecados. Você não disse que era pastor, mas eu tinha pecados. Eu tinha pecados, que eu já tinha se livrado deles. Mas tinha alguns que eram, sabe aqueles que ficam guardados? Tem gente, quando você fala assim que o homem tinha pecado, a primeira pessoa que a pessoa pensa é mulher. Vocês já ficaram com alguém? É mulher. Para, irmão, só pensa em mulher. O homem só peca com mulher, é isso? Não tem outro pecado? Eu tinha alguma coisa guardada, que estava relacionado com sentimentos, envolvendo eu e outras pessoas. Mulher? Não. E esses pecados também me traziam fardo. Às vezes não era nem o pecado mais, mas era consequências de coisas que eu tinha feito lá atrás. E agora essas consequências estavam presentes. E eu não sabia como me aliviar das consequências do pecado que eu já tinha pedido perdão, mas estava ali. São consequências. A gente é perdoado, mas as consequências elas ficam. E eu lembro como se fosse hoje, 2011. Isso foi em 2010. Isso aqui foi em 2010, novembro. 2010. 2011, eu não lembro o mês agora, acho que foi setembro. Eu fui convidado para ir num seminário chamado Veredas Antigas. E a minha oração era: Senhor, leva todos os fardos.
Aqueles lá que eu te falei, físicos, estavam pesando, mas tinha fardo aqui, ó. Fardo de pecado. Como é que pode ser pastor e carregar fardo de pecado? Não é compatível. Não é compatível. A função não é compatível. Pastor carregar fardo de pecado. Não bate, não casa. E lá no Veredas Antigas, eu pude rasgar meu coração com algumas coisas que estavam guardadas aqui dentro. Essa semana teve Veredas Antigas ontem aqui. O mesmo seminário que eu fiz. Ontem teve o 3, eu fiz o 1 lá. Depois eu fiz os outros também. E aí Deus ali então começou a levar meus fardos. Levou alguns fardos do meu casamento. Porque eu fui para o Veredas e coisas que a gente confessou lá, tinha que conversar com a esposa depois. Lógico. Ela estava envolvida em alguma das coisas. E aí também aquilo depois foi aliviando os fardos conjugais, fardos matrimoniais. Então presta atenção, irmãos. Eu tive que ir a Jesus naquela noite. Eu tive que ir no seminário Veredas Antigas. Jesus, quando Ele nos chama, Ele fala, vem. Mas você tem que ir. A palavra venham é dele. A palavra vinde é dele. Mas a atitude de ir é nossa. Não adianta ele ficar chamando vem. Quem aqui já pagou mico com criança? Assim, você vê um bebezinho, uma criança que já sabe andar, tal, tem um monte aqui na igreja. Aí você chega para ela e fala... Ela te deixa falando. Quantos já passaram por isso? A criança te deixa falando. Você vai secão. Não. Não vou. Então não adianta. Escute, olha para mim. Não adianta Deus ficar com os braços abertos. Olha para mim, para mim. Pessoal que está passando no corredor, vocês estão tirando a atenção da igreja, tá? O pessoal está tudo olhando para o lado aí. Eles estão fazendo a surpresa para alguém lá. Não sei quem. A Isabela está aqui. Né? Aleluia. Olha para mim, para mim, para mim. Eu vou ficar desse lado para vocês não olhar para lá. Aí, não adianta Deus, o nosso papai, ficar com os braços estendidos e falar, vem com o papai, vem, tá cansado, vem, tá doendo, vem aqui. Não adianta Deus ficar te chamando e tem gente dando Pelé. Vocês entendem essa linguajar, né? Dar um Pelé é da minha época. Eu não sei se o pessoal entende isso hoje ainda. Ainda faz parte da gíria? Não? Dá um Pelé? Deu um Pelé em mim? Existe isso ainda, essa gíria? Eu estou ficando velho já, gente? Quando a gente fala assim, deu um Pelé, significa que deu um drible do Pelé e ó, saiu fora. Então a gente fica dando Pelé em Deus. Deus está falando, vem, eu quero tirar seus fardos, e a pessoa, agora não dá, agora, depois, domingo que vem, não, no outro, tem umas coisinhas aí, e sai. Mas para Deus te aliviar, você precisa vir, porque Deus está te chamando. Venha com os teus fardos. Os primeiros fardos são os fardos de pecado. Deus não se importa com o tipo do pecado. Pode ser não sei se pecado tem tamanho, mas você sabe o que eu vou falar. É que a gente tem essa mania de comparar tamanho. O pecado não tem tamanho. Mas Deus está disposto a perdoar, desde o que você considera pequenininho, até aquele que você considera pior. Para mim, talvez fosse colocar em tamanho de pecado, existe tantos, mas eu acho que um dos piores são abusadores de crianças. Abusador de criança, quando eu falo criança, é criança de 5 anos, de 4 anos. Eu estava assistindo um documentário sobre pedofilia infantil em uma ilha que tem no mundo aí fora.
Cara, você fica com vontade de, desculpa a palavra que eu vou usar aqui, mas dá vontade de pegar aqueles homens velhos, nojentos, e é a nossa humanidade fica se sentindo isso. Mas deixa eu te contar algo que para você vai soar estranho. Deus perdoa até esse abusador que eu tenho vontade de esgoelar ele. Mas Deus morreu por ele também. Escute o que eu estou falando, não estou falando de defender abuso, não estou falando de que esse cara não merece a cadeia, não estou falando que ele não tenha que ir para a cadeia, ele tem que ir para a cadeia, tem que ir, mas ele pode ir para dentro da cadeia salvo, ele pode morrer lá, pagando o preço que tem que pagar, amém, irmão? Tem que pagar, mas ele pode pagar salvo, perdoado, como muitos da cadeia hoje estão lá dentro ainda pagando, mas Deus já encontrou com eles lá dentro. Deus quer todos, Ele quer tirar o pecado e o fardo de todos. Venha com os seus fardos. Tinha um cântico que a gente cantava aqui, eu queria até que ver se os meninos encontram aí. Foi o tema de uma campanha profética do início do ano. Que fala que eu vos aliviarei. Lembra, Douglas, desse cântico? Eu não sei se alguém sabe cantar, eu preciso só de uma pessoa, não preciso do grupo inteiro. Tem alguém que sabe cantar essa música? Vinde a mim. Se não tiver, eu vou colocar lá no telão. Não, eu preciso de ouvir a voz. Quem sabe? Tem uma, só preciso de um. Sabe cantar? Então vem aqui. Vem. Olha para mim. Olha para mim, olha para mim. Não desconcentra não. Hoje Deus está te convidando para você chegar até Ele com os seus fardos. Não sei se é da faculdade, que você não está aguentando. Vou começar de coisa light, tá? Um curso que você tem que terminar, mas você não está suportando. Talvez um fardo pesado no trabalho, porque é a única coisa que você tem para se sustentar, mas está tão difícil de trabalhar. Inclusive hoje é domingo. E você fica já contando no relógio. Meu Deus, como é que eu vou conseguir ir para aquele lugar amanhã? Quem já esteve nessa condição? Como que eu vou chegar naquele lugar amanhã? Eu não quero ir para lá, mas eu tenho que ir. Então talvez você está carregando um fardo de trabalho. Um emprego que você tem que estar lá, que senão você não come, mas você não gostaria de estar naquele lugar. Talvez está carregando um fardo dentro da sua casa, com a tua família, com o teu marido, com a tua esposa, ou com os seus pais, porque não pode ser assim. Talvez você não mora com os pais, talvez você mora sozinho, está carregando o fardo da solidão. Todo mundo tem família, menos eu. Que fardo pesado para carregar, gente. O fardo da solidão, de se sentir só, tendo que se virar com tudo. Talvez está carregando o fardo de uma vida financeira que nunca deu certo. Pastor, você falou de trabalho, de tudo, de vender as coisas. Pastor, você não conhece minha vida, pastor. Eu trabalho desde os 10 anos, desde os 11 anos, desde os 8 anos. Mas olha para mim, eu tenho 30, eu tenho 40, eu tenho 50, olha o que eu tenho, eu não tenho nada. Trabalhei minha vida inteira, pastor. Mas o fardo que eu carrego é de não conseguir ter nada, não consigo. É um fardo pesado para carregar a vida inteira. Trabalhar, 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 trabalhar. Nunca consegui ter nada. Talvez o seu fardo está dentro da tua casa, talvez o seu fardo está num pecado. Você tem tudo, você tem comida, você tem carro, você já fez a sua faculdade, está tudo bem com você, mas existe um pecado. Que você acorda pensando nele, você deita pensando nele, você anda pensando nele, você vem na igreja e está sentado aqui morrendo de vergonha. Por quê? Porque esse pecado fica te acusando e fica na tua mente o tempo inteiro e você sabe que você está pecando e você não consegue tirar esse fardo das tuas costas. Então eu não sei
que fardo que você trouxe aqui hoje. Mas a palavra do Senhor deixou claro para mim: venha com os teus fardos. Pode colocar no telão essa frase, Danilo. Venha com os teus fardos. Eu quero que você curva a sua cabeça e feche os seus olhos.